Olá, esse é o curso Inglês em 30 lições. Nós estamos na lição 9 e esse é o vídeo 2, a parte 2 da lição 9, que é uma lição sobre perguntas. Nós estamos vendo várias perguntas aí, como fazer perguntas em inglês. Algumas vocês já tinham aprendido em outras lições, outras coisas são novidades. Vamos ver aqui. Já passamos, aqui também já passamos. Bom, e se quisermos fazer uma pergunta usando uma dessas palavrinhas, como por exemplo, o what com o verbo to be junto, né? A gente sabe que para fazer perguntas com o verbo to be, nós não precisamos de auxiliar, né? Do ou does no presente e did no passado. Nós ainda não vimos o passado do verbo to be, é a próxima lição. Mas, por exemplo, né, uma afirmativa usando o verbo to be, this is a monkey, isso é um macaco. A pergunta seria, is this a monkey? Isso é um macaco? Uma afirmativa com o verbo to be seria, you are tired, você está cansado. E a pergunta seria, are you tired? Você está cansado? Bom, quando a gente usa uma palavrinha de pergunta, como what, é só colocar o what na frente do verbo to be. É fácil, né? Porque não tem auxiliar, o verbo to be vai na frente para a pergunta, e aí a palavrinha de pergunta ela sempre vai entrar antes de tudo, né? Se a gente faz uma pergunta que precisa de auxiliar, a palavrinha de pergunta vai entrar antes do auxiliar, como nós vimos aqui antes, né? Veja. What do you like to drink? E se é verbo to be, é uma pergunta que envolve o verbo to be, portanto não tem auxiliar, a palavrinha de pergunta vai entrar antes do verbo to be. Então, se eu quiser perguntar o que é isso, simplesmente, what is this? O que é essa coisa? What is this thing? O que são essas coisas? What are these things? O que são aquelas coisas? What are those things? Qual é o seu nome? What is your name? Qual é o seu endereço? What is your address? Então, vamos simular várias perguntas e respostas com esse padrão. What is this? O que é isso? Né? This is a monkey. Isso é um macaco. What is this? This is a raccoon. Isso é um guaxinim, raccoon. What are these things? O que são essas coisas? These things are fishing gears. Essas coisas são equipamentos, coisas, apetrechos de pesca. Às vezes gear tem esse sentido, como stuff. Às vezes são sinônimos. Ok? Ainda não aprendemos o verbo to be no passado, como eu já falei para vocês, mas a gente vai ver que para fazer perguntas com o verbo to be no passado, nós não usamos o auxiliar did. Né? A gente vai ver, por exemplo, que eu era um bom filho ou eu fui um bom filho. Uma afirmação, nesse caso, né, é I was a good son. E a pergunta vai ser aquela mesma coisa do presente, é só inverter aí a ordem e fica feita a pergunta. Então, para eu perguntar assim, eu era um bom filho? Eu fui um bom filho? Eu perguntaria, was I a good son? Ok? Verbo to be. Para perguntar, sempre inverte a ordem, mesmo que seja um passado, e o passado a gente vai ver na próxima lição. Vejamos agora, então, lado a lado, duas perguntas que usam what. A primeira com o verbo to like, que é um verbo comum, e a segunda com o verbo to be, ok? Então, com o verbo comum. What do you like to drink? O que você gosta de beber? Tem o auxiliar do. E a pergunta com o verbo to be, o que você está fazendo? What are you doing? Não tem auxiliar,
não tem do. Né? Agora que a gente já relembrou, então, a diferença do verbo to be com os outros verbos, e sabemos também, então, que essa diferença aparece quando a gente usa as palavrinhas especiais de perguntas, vamos continuar vendo as palavrinhas de pergunta, porque, na verdade, esse é o objetivo aqui dessa lição, ok? Vamos arrumar só aqui, passamos adiante. Então, vamos ver agora a palavrinha como. Em inglês, a palavra como, com sentido de pergunta, como nas frases a seguir, como está a Bruna? Como você está? Como a Bruna está se sentindo? Como você viajou? De avião ou de ônibus? Esse como aqui, que está nessas perguntas, é sempre how. Né? Então, como você está? How are you? O clássico, né? É uma pergunta que se aprende logo no início dos cursos. Né? How are you? Como está você? Ao pé da letra é como está você, né? E não como vai você. Vejamos, então, outros exemplos com how. Aqui ó, vai ser com o verbo to be, portanto, sem auxiliar. How is Marcela? Tall or short? Como é a Marcela? Alta ou baixa? How are you feeling today? Como você está se sentindo hoje? E aqui, sem verbo to be, outros verbos comuns. Ó. How do you like your coffee? With or without sugar? Como você gosta do seu café? Com ou sem açúcar? How does Edward paint his hair? In a beauty shop or by himself? Como o Edward pinta o cabelo dele? Em um salão de beleza ou sozinho? How did Jack travel to Argentina? By plane or by bus? Como o Jack viajou para a Argentina? De avião ou de ônibus? How did you come? Walking? Como você veio? Caminhando? Então, várias perguntinhas aí com o how. Né? O how não tem muito segredo. Né? Eu quero passar para vocês, já aproveitar a oportunidade, passar um site muito útil para quem quer ganhar vocabulário, que é o site WikiHow. Veja, WikiHow. Ao pé da letra é o Wiki como, né? Onde você pode aprender qualquer coisa. Lá tem como consertar um cano furado, como fazer uma pipa, como se maquiar, tudo isso é só digitar lá e tem. Claro que vocês, usando o site em inglês, vocês vão aprender um monte de vocabulário. Né? Vocês sabem que o Wiki sempre é uma série de sites que existem. Né? Então, tem o Wikipedia, que é uma enciclopédia, né? E o WikiHow, que é esse site de instruções de como fazer as coisas. E tem outros wikis também, acho que o Wikiquotes, que são quotes, são citações, são frases, né? Frases de pessoas famosas, aí, frases bonitas, às vezes motivacionais ou para inspirar. Né? Então, o WikiHow é o Wiki como fazer as coisas. É um site muito bom para quem quer ganhar vocabulário. Ok? E vamos passar para a próxima palavrinha de pergunta, que é o porquê. E em inglês, como você sabe, porquê de pergunta é why. Então, por que você está cansado? Why are you tired? Por que o Robert está bravo? Why is Robert angry? Por que você quer ir para casa? Why do you want to go home? Por que você chorou ontem? Why did you cry yesterday? Por que você fez aquilo? Why did you do that? Veja que o do, eu acho que eu não falei ainda aqui, né? Mas to do pode ser o verbo fazer. Né? Então, às vezes, gera um conflito, né? Porque o do pode ser um auxiliar, como aqui, né? Why do you want
to go home? Por que você quer ir para casa? Aqui o do é um auxiliar. E aqui o do é o verbo fazer. Nós vamos ver isso em outras oportunidades, mas só para mencionar que isso já existe e causa um pouquinho de confusão para estudantes iniciais. É claro, como você sabe, né, para responder uma pergunta com why, sempre usamos o because, que é o porquê, mas em respostas. Então, por exemplo, se eu pergunto, por que você está cansado ou cansada? Why are you tired? A resposta, né, tem que ter um because. Because I worked too much. Porque eu trabalhei muito, eu trabalhei demais. Em português também existe essa diferença, né? Apesar das duas coisas serem porquê, pelo menos a gente escreve diferente, né? Um porquê de pergunta é separado e o porquê de resposta é junto. Mas em inglês são duas palavras diferentes. Why are you tired? I'm tired because I worked too much. Certo? Também é muito comum em português a gente fazer perguntas na negativa, né? Do tipo, por que você não tira umas férias? Aí, nesse caso, basta colocar o not depois do auxiliar. Why do not you take vacations? Nesse caso, por que você não tira umas férias? Claro que eles abreviam para Why don't you take vacations? Eles sempre abreviam quando perguntam. Uma pergunta como, por que você não viajou com a sua esposa? Então ficaria, Why didn't you travel with your wife? Certo? Então, no vídeo 3 da lição 9, vamos ver então, vamos continuar onde paramos. Até lá.